Sabe aquela sensação de calor que chega a irritar a pele? E aquela impressão de que estamos constantemente suados depois de um dia quente e com chuva? Pois é, parte desses impactos no nosso corpo é controlada por um elemento climático muito importante, a umidade do ar. Em regiões semiáridas, como o Vale do São Francisco, esse fator pode chegar a um nível bem semelhante ao de regiões desérticas. Nessa edição do Meio Ambiente, você vai entender o fenômeno da umidade sob o ponto de vista meteorológico e fisiológico e saiba também como essas condições afetam outros seres vivos. Para quem mora em regiões de clima quente, as altas temperaturas podem ser um problema. Mas nem sempre é só o calor que causa desconforto. Outro elemento que pode incomodar se estiver em níveis muito baixos é a umidade do ar. No Laboratório de Meteorologia da Universidade Federal do Vale do São Francisco, em Juazeiro, no sertão baiano, os estudos e pesquisas sobre esse elemento do clima são constantes. A região, em algumas épocas do ano, registra graus muito baixos de umidade. O período mais seco para a gente aqui no semiárido, em particular na região do Vale do São Francisco, Petrolina e Juazeiro, são os meses de outubro e novembro. E geralmente, quando essa umidade é baixa, a gente tem outro fator de complicação, que é a penetração com mais incidência da radiação solar. Ou seja, se a gente comparar a exposição ao sol no mês de novembro, no mês de outubro, principalmente, que é o mais seco, a gente vai ver que parece que a pele da gente está queimando, aquele sol muito atuante. Já no mês de junho a gente não vê isso. Por quê? Porque essa incidência de radiação, além dela ser menor, a umidade do ar é maior e não deixa passar tanta radiação como acontece nesses meses secos. O dia 29 de novembro, em Petrolina, sertão de Pernambuco, foi o mais seco de 2016, de acordo com o Laboratório de Meteorologia da Univasf, que também registrou uma das temperaturas mais altas do ano. A partir das 10h30 da manhã, a umidade já caiu abaixo de 30%, chegando em torno de 10,3%, 15 horas, ou seja, 3 horas da tarde, permaneceu assim, baixa, menor do que 30% até 11 horas, ou seja, até 23 horas. Nós tivemos a temperatura na estação meteorológica que fica no centro de Petrolina, a mais elevada do ano, 39,3 graus, né? Ou seja, muito alta essa temperatura. A Organização Mundial de Saúde diz que esse fator precisa estar em torno de 60% para boas condições de vida dos seres humanos. De 29% a 20%, o estado é considerado de observação. De 19% a 12%, alerta, e abaixo de 12%, emergência. As vias aéreas são as partes mais afetadas no organismo humano quando a umidade está baixa e irritações nas regiões do nariz e da garganta podem ser frequentes. Nariz seco, boca seca, sangramento nasal, que está sendo muito frequente aqui na nossa região, dor de cabeça, dificuldade em realizar atividade física, mal-estar, tontura, tosse seca, pigarro. Então, todos esses são sintomas que podem estar associados ao clima seco. Se hidratar e umedecer o ambiente são dicas que podem ajudar a minimizar os efeitos da baixa umidade, principalmente para quem tem crianças ou idosos em casa. Tomar bastante água, tomar o recomendado, 2 litros a 2,5 litros de água por dia. Também dá opção para sucos naturais, suco de melancia, suco de laranja, suco de melão. São sucos bons para se hidratar. Procurar utilizar soro fisiológico para lavar as narinas. Evitar atividade física entre as 10 da manhã e as 4 da tarde. Também evitar se expor no sol durante esse período. Evitar aglomerações. À noite, quando for dormir, principalmente aquelas pessoas que usam ar-condicionado, colocar uma toalha úmida ou uma bacia de água dentro do quarto para minimizar o efeito do ar seco. A gente solicita também aqueles pacientes que começarem a sentir sintomas como
coriza, prurido nasal, a coceira no nariz, coceira na garganta e principalmente o sangramento nasal, que também procura orientação médica. De acordo com essa bióloga, os animais que mais sentem as consequências da umidade baixa são os domésticos. Os nativos já apresentam um organismo adaptado para essas condições e o mesmo vale para as plantas. Os comportamentos para animais e para vegetais vão ter essas diferenças de serem espécies nativas e espécies exóticas. É muito importante que se tenha na arborização da cidade espécies que são nativas, porque aí sabe-se que elas estarão adaptadas a esse período de menor umidade atmosférica. A falta de árvores nas cidades é um dos principais problemas que contribuem para a queda da umidade. A arborização é uma das soluções possíveis para diminuir as temperaturas nos grandes centros urbanos. Uma área arborizada, ela consegue reduzir a temperatura, a sensação térmica de 2 a 4 graus Celsius. As plantas, elas transpiram. E como elas transpiram, elas vão dar uma maior umidade ao ambiente. Então, a nossa solução é cuidar da arborização das nossas cidades. Isso vai tornar o nosso ambiente muito melhor.